Meu boa noite a todos. Gostaria de iniciar a minha fala, então, deixando aqui o meu pesar pelo falecimento, então, da doutora Ângela, realmente uma pessoa da nossa comunidade, como muito bem disse o Bira, o Luia, né? Pela mão da doutora Ângela, vieram ao mundo muitos gramadenses e, além disso, uma pessoa muito ativa na comunidade, uma pessoa de ótimo coração. Então, nos entristece a partida da doutora Ângela. Quero deixar aqui o meu carinho à família, a todos os familiares e a todas as pessoas que se sentem tristes nesse momento. Que Deus dê o consolo a todos. Vamos falar, então, agora da bandeira laranja. Né? Bandeira laranja, até quando? É a minha pergunta. Né? É uma vitória, e eu gostaria de agradecer a todos que se envolveram para que nós, até que, enfim, fôssemos colocados na bandeira laranja. Bandeira laranja que também pode ser questionada, se formos colocar em pauta só a situação aqui da nossa cidade, né? Porque nós temos aqui cidades bem vizinhas que estão na bandeira amarela e que não tem nem a metade do investimento em saúde que nós temos. E Everton, com certeza os critérios do distanciamento não estão sendo nem um pouco questionados. E ao contrário de achar boa essa informação, eu não acho bom. Eu acho que os critérios, o modelo do distanciamento controlado, ele foi bom, principalmente num primeiro momento, mas, na minha opinião e na opinião de alguns técnicos que a gente tem conversado, é um modelo que precisa ser ampliado e algumas condições técnicas precisam ser revistas, sim. Porque o que o distanciamento controlado ele faz? Ele faz um deslocamento do pico. Nós estamos em casa, agora vendo todos os estados brasileiros já tiveram seu pico, nós ainda não tivemos. Estamos fazendo o deslocamento do pico da epidemia aqui no nosso estado, na nossa região, e isso pode trazer consequências bem adversas, principalmente para a nossa região aqui, que depende do turismo, e para a tomada de decisão em relação aos nossos eventos do final do ano. Então, eu acho que é um momento de refletir, de pensar, né? Não de enfrentar aí o modelo do governador, mas embasar, talvez, uma discussão que pode ampliar e trazer peculiaridades à nossa região, porque, com certeza, no modelo atual do distanciamento controlado, vai haver um abre e fecha, e muito pior do que não abrir é abrir e fechar. Essa instabilidade, essa insegurança para os empresários, ela é muito pior do que o abre e fecha. Então, eu realmente estou preocupada com o modelo que está sendo adotado e com as consequências que isso trará para a nossa região como um todo, e principalmente para a nossa cidade, da qual eu sou vereadora, e vejo aí o esforço tremendo de cada cidadão investindo em saúde. Né? Interessante que os critérios foram alterados. Lá no começo, a gente precisava de respirador, né, doutor Ubiratã? Agora, a gente precisa de UTI. As UTIs sempre foram de regulação do Estado, agora elas são regionalizadas. Será que, quando acabar a UTI lá em Caxias do Sul, e tiver um leito aqui, nós não vamos poder receber uma pessoa, talvez morrendo, talvez precisando? Ah, não, é nossa região. Tem leito aqui, mas deixa para quando alguém aqui estiver precisando? Será que agora a vida vai ter barreira de cidades, de regiões impostas para uma epidemia? Eu, particularmente, não concordo com isso. Né? Então, eu acho que tem algumas coisas, o modelo é bom até um ponto. Ele tem que ser revisto, ele tem que ser ampliado, e essa discussão ela tem que ser permitida. Claro, com amparo técnico, porque a gente não vai lá falar de coisas que a gente não sabe, com respaldo técnico, mas a gente tem que questionar, sob pena de uma quebradeira total com esse abre e fecha aí, que está realmente insustentável. Né? Não é assim para abrir as empresas do dia para a noite. É muito complicado. Claro que a gente tem que continuar cuidando, fazendo os protocolos, cuidando das pessoas de risco, porque nunca foi nos dito que nós não pegaríamos a doença. Esses 90 dias era para equipar a saúde. E nós, enquanto município, estamos aqui gastando dinheiro federal, dinheiro do município, estamos fazendo. O que o governo do Estado
fez até agora nesse sentido? Né? Então, tem que questionar, porque dinheiro federal não está chegando nas empresas, né, para sanar os caixas. A gente precisa, como muito bem o Everton disse, equalizar economia e saúde. Nesses critérios, nós vamos ter um problema seríssimo ali na frente, na nossa economia de Gramado, sem uma estabilidade nesse sentido. Eu gostaria de defender também os eventos, né? Com esse tipo de abre e fecha, a gente não vai conseguir definir. A gente tem todo um trade que depende de eventos, que está hoje, sinceramente, numa situação muito grave. 90 dias sem receber nada. São artistas, são organizadores de eventos, é o futuro da cidade, né? Os eventos corporativos que estão aí. A gente tem mais de 80 eventos para o segundo semestre planejados. Estive hoje com o Convention Bureau. E aí, qual é o planejamento para esses eventos? Vão acontecer, não vão? Quais são os protocolos? A gente sabe que no município não tem protocolos ainda definidos para eventos, se caso puderem acontecer. A vigilância sanitária ainda não chegou nesse ponto. Então, assim, são planejamentos necessários de decisões que vão depender do nosso futuro, inclusive a saúde das pessoas, né? Porque não vai ter dinheiro ali na frente. Nesse sentido, acho importante também a prefeitura começar a fazer o corte. O corte, cadê o corte? Né? Cadê o corte dos salários? Cadê o corte dos gastos? Eu, nesse sentido, tenho que defender aqui. Planejamento financeiro, para a gente chegar até o fim do ano com respiro. Né? Tem outra coisa importante, tá? A gente está de olho no que está acontecendo no país. A gente não está podendo questionar. Olha o STF fazendo todos os papéis. Cadê o respeito entre os poderes? Isso tem que ser trazido a esse plenário. A gente não está alheio ao que está acontecendo. Eu volto no meu tempo de explicações finais. Muito obrigada. Reitero, então, os meus cumprimentos. E reitero aqui uma fala, porque eu acho que tem que ficar marcado, né? Vitória, com certeza, de todos, a bandeira laranja, mas ainda me preocupa nós estarmos na laranja, porque a qualquer momento podemos entrar numa bandeira vermelha. Naturalmente, com a vinda de pessoas para cá, de turistas, isso vai mudar a situação, né, naturalmente, e por isso que é importante uma revisão dos critérios que embasam o distanciamento controlado. Isso é muito importante. E concordo com o Vonei, no sentido de que nós temos que estudar muito bem essa retirada de Gramado da macro-região para a micro-região, a fim de não comprometer ainda mais os nossos números, né? Então, a gente pode até pleitear isso, mas tem que ser em cima de um estudo muito bem feito, uma vez que a macro-região tem uma estrutura de saúde diferenciada, e os números numa micro-região são também muito diferentes, né? Um caso a mais, se eu tenho um caso no hospital, né, na micro-região, e eu tiver mais um caso, eu tenho 100% de aumento. Então, dentro dos critérios, numa micro-região, os números têm uma proporção muito maior. Então, a gente tem que calcular isso. Eu sou favorável desde que a gente calcule muito bem os impactos disso, para não dar tiro no pé. Né? Então, nesse sentido, precisamos de mais fiscalização. Então, aprovamos essa noite mais 3 servidores para a vigilância sanitária, mas a gente pode remanejar, estou falando isso desde o início da epidemia, remanejar servidores que estão, por acaso, fazendo escala, não estão trabalhando, estão em casa por algum motivo, fazendo home office. A gente pode remanejar esses servidores e evitar o gasto de dinheiro público, além de fazer um programa de voluntariado para quem quiser agir como fiscal, claro, dentro dos parâmetros do município, de conduzir isso da forma mais educada, para que o nosso turista também se sinta respeitado, os nossos empresários e a nossa comunidade. Um trabalho conjunto. Quero dizer que estou vendo a questão do bairro Carasal, tive reunião essa semana passada com a Secretaria de Planejamento, com a Secretaria de Assistência Social e com a Caixa Econômica Federal, para saber como é que anda, né, a questão do loteamento Carasal, que está parado, né? E aí a Caixa alegou que alguns terrenos estão em declive muito alto, então a Secretaria de Planejamento está tentando resolver isso. Eu devo ter um feedback dessa situação nas próximas semanas e volto aqui a falar. Levei junto um representante dos contemplados, né, do bairro Carasal, para a gente elucidar essa situação e resolver o quanto antes a questão da entrega dos terrenos para a comunidade, que é muito importante.
Estou aguardando a agenda com o MP para entregar as contas de luz, esse roubo coletivo que aconteceu da RGE, todo mundo pagando absurdos de luz, até de estabelecimentos parados. Já solicitei essa reunião com o Ministério Público, só estou aguardando o doutor Max me chamar para levar, então, todas as contas que me foram enviadas e solicitar o ingresso de uma ação civil pública contra esse absurdo, porque as pessoas realmente estão bem desesperadas. Em relação às nossas emendas, todos os vereadores passaram mais de R$100 mil para a saúde, isso é importante falar, economia desta casa, muito importante, né? No meu caso, ainda, o deputado Carlos Gomes, federal, passou mais 150 mil no mês passado para a gente ajudar aí a saúde, é um esforço coletivo, a vereadora presidente Rose economizando nessa casa para que a gente repasse tudo que for necessário para ajudar no combate da pandemia. Acho importante falar também sobre a Vila Olímpica, tá, até que, enfim, né, saindo aquele ginásio importante para a comunidade. Eu estou feliz com o que está acontecendo nos bairros, sempre fui uma defensora, né, de que a gente tem que ter a área de lazer nos bairros, então não dá para simplesmente achar que a comunidade não tem que ter espaços, né? As praças, elas são fundamentais, o local para o esporte, isso também é investimento em saúde, isso também é investimento em qualidade de vida, né? E eu fico feliz vendo as obras acontecerem, principalmente nos bairros. A Vila Olímpica está lá botando já a grama, e a gente está vendo na Moura, está vendo em vários locais, e com brinquedos acessíveis. Isso é muito importante para que a gente possa incluir, né, as pessoas com deficiência, com um tipo de deficiência, e parabenizar todos que estão trabalhando em comunidade, ajudando as pessoas carentes. Tanto os partidos políticos, participei do chá do MDB, ajudei muito singelamente, republicanos ajudando, a gente vê uma movimentação dos partidos em ajudar